Oi, gente, tudo bom? Espero que sim, né? Então vamos para a continuação da nossa aula pela viagem do Brasil, né? A gente já passeou pelo norte, né? Descobrimos a culinária, vocês fizeram alguns pratos. Eu fiquei muito contente com o trabalho que vocês fizeram. Assim, fiquei muito satisfeita, né? Eu acho que essa sensação de dever cumprido, sabe? De vocês poderem experimentar algo novo, né? Teve gente que experimentou, que a família experimentou, que gostou, eu achei isso muito legal. Depois a gente conheceu o Nordeste, um pouquinho do Nordeste, né? Então a gente viu o Nordeste, viu a cultura, a gente fez aquela atividade da pergunta, né? Que ela era uma atividade de interação mesmo, ela não valia nota, mas para a gente poder pôr em prática a região. E vocês tinham dois vídeos, um sobre a Embolada, né? Que é uma música misturada com a comédia. A gente sabe que no Nordeste saem grandes comediantes. E também sobre, um pouquinho sobre a comédia, né, do povo no Nordeste, que os Rony é uma série de televisão onde ela retrata muito, né? Ela passa no Multishow e ela retrata bastante a realidade do povo nordestino, principalmente quando eles saem do Nordeste para tentar uma vida, né, em São Paulo. Falando em São Paulo, a gente vai iniciar agora então a região Sudeste, que para mim é uma das regiões mais fascinantes e a gente vai descobrir o porquê. Então, nossa região é a região Sudeste, a gente vai entrar nela agora e é composta por 4 estados, né? Então, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 4 estados que compõem a região Sudeste. Aqui eu botei um dado, tem de todos, né? A gente já vai destacar a região Sudeste, que tem uma extensão territorial de 924.511 quilômetros quadrados. A gente vê que ela só é maior que a região Sul, que é a menor, né? E ela tem aproximadamente, esse número aqui está 80.364.410 habitantes, né? Isso no censo de 2011. Então, a gente sabe que já não, esses números já estão mais atualizados, né? É a maior região com índice de pessoas no Brasil, né? É uma região extremamente populosa. Então, a gente viu que lá na região norte, a gente tem o quê? Até que tem os números, ó. A gente tem uma extensão territorial muito grande para um número de pessoas pequeno. E a gente encontra neles os vazios demográficos, né? Na região sudeste, isso acontece de forma contrária. A gente não possui vazios demográficos aqui. A gente tem um número menor de extensão territorial, maior quantidade de pessoas habitando nelas. Essa imagem que a gente, essa imagem que a gente tem aqui, ela é da Serra da Mantiqueira, mas na região sudeste a gente também tem a Serra do Mar e a do Espinhaço, tá? O clima predominante é o clima tropical, ele é úmido, né? E depois a gente também tem tem o tropical semi-úmido. Então, e nessas regiões acontecem geadas ocasionais. Então, dentro dessa região, dentro aqui da gente vê da Serra da Mantiqueira, tá Campos do Jordão, por exemplo, né? Que ela é uma cidade turística que fica na Serra e, e fica em São Paulo, né? E fica na Serra. E lá tem as temperaturas bem baixas. A região Sudeste, ela sozinha é responsável por 56,4% do PIB nacional, né? E aí se destaca, é uma região muito desenvolvida, né? E a gente tem vários tipos de ramos nela. Então tem desde siderúrgicas, tem atividades agrícolas, também possui empresas têxteis, calçadistas, e empresas de produtos, né, industrializados, e algumas grandes multinacionais também.
Quando a gente fala de economia, a gente tem que destacar que é nessa região que possui o nosso maior tesouro nacional, né, que é a extração de petróleo. Então, é na camada do pré-sal, que fica na região sudeste, que é a maior base, né, a maior bacia petrolífera do Brasil. E o nome da bacia é Bacia de Campos. Quando a gente fala de cultura e sabores, a região sudeste ela é bem complexa, né? Por quê? Porque ela foi formada, principalmente quando a gente fala de São Paulo e Rio de Janeiro, por diversos outros povos de outras regiões do Brasil. Então, em São Paulo especificamente, a gente vê o quê? O povo saindo do norte para ir para São Paulo estudar uma vida melhor, né? O sonho da cidade grande. Então aqui eu botei algumas, né, tem algumas fotos, né, da culinária. Eu achei muito legal, por exemplo, o brigadeiro ele surgiu em Minas Gerais, né? Ele foi um doce um dia, ele era um brigadeiro do exército, né? E aí, então ele era um brigadeiro, né, do exército, e ele queria um doce para ser comido, e aí, na verdade, foi uma invenção meio assim, na hora, né, para poder saciar a vontade dele. E aí surgiu o brigadeiro, mas assim tem a história da coxinha, o pão com mortadela, né, que é uma das comidas mais consumidas no Sudeste. Então, a própria feijoada, enfim, a culinária é muito rica também devido à cultura das pessoas de outras regiões do Brasil e povos, né, de outros lugares do mundo. Por exemplo, é em São Paulo que a gente tem o bairro da Liberdade, que é o maior bairro japonês do Brasil. Então, por enquanto é isso, pessoal. A gente viu um pouquinho da região sudeste e na próxima aula a gente vai ver a centro-oeste e o sul junto, tá? Para que a gente possa finalizar as regiões do Brasil. Então, beijos e até a nossa próxima aula que vai ser interação. Tchau, tchau!